Eu sempre achei isso, Tironi, na era da pandemia. O problema do Brasil, do futebol brasileiro do Brasil como um todo, é o tudo ou nada, como diria Raul Seixas. Não tem meio termo, né? E hoje ainda mais isso. Então, quando o futebol voltou no Brasil, voltou todas as divisões, todas as categorias, o masculino, o feminino, todos os tipos de atividade. Meu, tem jogo de futebol, você não sabe, cara. Tem jogo de futebol de todas as espécies, em todos os momentos, em todas as partes do país, com todas as viagens possíveis. E isso, no atual estado de coisa, é impensável. É um pouco o que o Lisca falou. E eu vou espremer a entrevista do Lisca e vou defender a minha posição. Eu defendo a posição do Lisca, que é nada mais do que não dá para ter Copa do Brasil com viagem nesse momento, viajando pelo Brasil todo, mas dá para ter campeonato estadual, mais ou menos isso. É o meio termo. E nesse calendário bizarro, nós estamos no início dos campeonatos estaduais. Então, com protocolos mais rígidos, coisa que até o Corinthians admitiu, né? O Corinthians admitiu com o novo surto que relaxou nos protocolos, que o seu centro de treinamento é frequentado por qualquer pessoa no momento. E que aí, sem cautela, evidentemente a proliferação do vírus vai ser absurdamente. Então, com protocolos rígidos seguido à risca, com viagens controladas, com alguns campeonatos, e não todos, dá para ter futebol ainda. Como o Mauro até citou recentemente, teve em fases mais críticas ainda. É difícil falar em fases mais críticas quando a gente pega a pandemia no Brasil. Fases mais críticas em termos de lockdown, de fase vermelha ou fase preta, em outros países, como recentemente na Inglaterra, né? A Inglaterra, em que até agora alguns países não aceitam receber times ingleses, jogadores ingleses. A Inglaterra, que teve lockdown completo, conseguiu continuar com a Premier League. Não com todas as divisões, não com todas as Copas, não com todos, mas conseguiu continuar com a Premier League e a segunda divisão e tudo mais. Dá para fazer, dá para ter meio termo e dá para passar por essa semana. Mas aí, você falou, o futebol não é exemplo para nada, o Mauro reafirmou, o futebol, por ter possibilidade de testar mais, controlar mais, como disse Renato Portaluppi, ele poderia sim, nesse aspecto, servir de exemplo, desde que sejam tomadas medidas minimamente, digamos, plausíveis nesse momento complexo. Então, para mim, você fez a pergunta, eu sempre defendi essa posição. É o meio termo, é o possível, não é o ideal. Não tem ideal em poder. O ideal é futebol com público, né? O ideal é futebol com casa cheia, o que nós gostamos, nós amamos. Isso não é possível. Não sei quando será possível. Agora, eu não acho que precise parar o futebol. Não acho mesmo. E acho que o que pode acontecer, o que deveria acontecer, na minha opinião, é a continuidade do futebol com restrições, com vários asteriscos. Regionalmente, em alguns estádios, em algumas praças, com controle rígido, com testes como ele tem acontecido de 48 horas em 48 horas, daria para continuar o futebol. Né? Quando voltou o futebol lá atrás, curiosamente, no momento de campeonatos estaduais, nós não sabíamos muito bem como poderia ser. E a temporada de futebol no Brasil vai terminar oficialmente no domingo com a Copa do Brasil. E aconteceu de tudo nesse período. Agora não dá para acontecer tudo ao mesmo tempo, mas dá para continuar acontecendo paulatinamente. Tem uma outra discussão, e acho que é por isso que passa o argumento do Juca principal, e eu entendo, que é quase o não tem clima, não tem motivação. Agora, assim, a gente não tem motivação para nada, de fato mesmo, na atual circunstância. Para que ter jogo de futebol se estão morrendo 2.000 pessoas por dia? Sim, a gente pode pensar nisso tudo, mas daí para que ter qualquer coisa se estão morrendo 2.000 pessoas por dia? Para que ter uma conversa aqui, para ter uma conversa lá, para que ter uma conversa... Para que ter alguma coisa se estão morrendo 2.000 pessoas por dia? Eu acho que o futebol ele pode alimentar, como disse o Juca, eu acho que eu nunca consegui, digamos, transformar num verbo o que o futebol significa para mim e para várias pessoas,
o alimentar não é botar o prato de comida na mesa, é alimentar em todos os aspectos. Alimentar a mente, os poros, as discussões, as conversas. O futebol pode continuar alimentando e não destruindo, desde que ele seja retomado ou mantido de uma forma paulatina, mais restrita. Qual